Olá, querido concurseiro! Eu sou o professor Rafael, o seu professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Especial do PRODES Concursos. Hoje eu quero falar diretamente com você, futuro guarda municipal de Itapema. É isso mesmo, hoje nós vamos iniciar aqui o nosso curso de Direito Penal para você, direcionado para quem vai fazer aí o concurso da Guarda Municipal de Itapema. Tá certo? Então, na nossa primeira aula de hoje, eu vou falar para vocês, né, sobre o direito penal, sobre o que cai aqui dentro do direito penal, trabalhar um pouquinho aqui com relação ao edital, o que ele vai cobrar de direito penal, quais são os assuntos, e a gente já inicia com a primeira parte do direito penal, a parte de aplicação da lei penal. Então, é essa a nossa aula de hoje para a Guarda Municipal de Itapema. Bora lá, então, vem com o professor, acompanhe aqui nos slides, que nós temos aqui informação para você de direito penal, sobre o conteúdo programático. Olha só, pessoal. Lá dentro de noções de direito no seu edital, o edital está cobrando 20 questões de noções de direito, né? Dentro das noções de direito tem a disciplina de direito administrativo, direito constitucional, direito penal e direito processual penal. O maior conteúdo que tem lá é, se eu não estou enganado, direito penal. Direito processual penal é um conteúdo pequeno, bem pequeno, né? Só vai cobrar a parte de inquérito e a parte de prisão, e não é a totalidade ainda da parte de prisão, é prisão em flagrante, prisão e disposições gerais sobre a prisão. E aqui, dentro do direito penal, o assunto é bem extenso, né? Dentro do direito penal, o seu Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940, ele vai cobrar, então, da aplicação da lei penal, que vai do artigo 1º ao artigo 12, da parte do crime, que vai do artigo 13 ao artigo 25, da imputabilidade penal, que vai do artigo 26 ao artigo 28, dos crimes contra a pessoa, que começa lá no artigo 121 e vai até o 154b, dos crimes contra o patrimônio, artigo 155 ao artigo 183, e dos crimes contra a administração pública, 312. Na realidade aqui, 359H, na realidade o 359H, agora nós temos atualização, né? Ele vai um pouquinho além do que o 359H, tá certo? Ah não, desculpem, né? Além do 359H, desculpem, né? Tem o 359I e o 359U, só que o 359I e o 359U, só um minutinho, deixa eu colocar aqui, o 359I e o 359U, eles fazem parte dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, atualização recente aí, tá? Então aqui, artigo 1º ao 12, objeto de estudo de vocês, do Código Penal, artigo 1º ao 12, artigo 13 ao 25, artigo 26 ao 28, então segue aqui, ó, do artigo 1º até o artigo 28, vocês têm que fazer a leitura de todo o conteúdo. Depois do artigo 21 a 154, 155 a 183, então do 121 ao 183, e depois do 312 até o final do Código Penal aí, 359H, e depois do 359I ao 359U, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Se o edital de vocês está cobrando, né, essa novidade dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, probabilidade aí de que venha cair na prova dos senhores e das senhoras também, tá legal? Bora lá então, pessoal, vamos começar então a nossa aula de hoje, começando a falar aqui do artigo 1º do Código Penal. Primeiro, né? Pessoal, o que seria esse tal de direito penal, né? O direito penal, na realidade, ele vai fazer um estudo, né? Ele é composto de normas, é composto de princípios que regulam aquelas condutas que são que o legislador entendeu como proibidas, né? Que entendeu como ilícitas, né? Não existem comportamentos, né? Existem condutas que são indesejadas, não é qualquer conduta que é indesejada, né? Existem condutas indesejadas que são consideradas pelo legislador como condutas mais graves. E essas condutas, o legislador entende que por ela acabar ferindo, né, um bem jurídico, por exemplo, a vida, a honra, o patrimônio de uma pessoa, ela merece uma punição mais grave, ela merece uma sanção mais grave, que é a sanção aplicada pelo nosso direito penal, que seria a possibilidade de privação da liberdade de alguém. Então, o nosso direito penal, ele regulamenta, ele traz normas e princípios, né, relacionado a isso, né. Em uma primeira parte do direito penal, nós temos a parte geral do Código Penal, que são normas relativas às condutas, aos crimes praticados, e depois, na nossa parte final do Código Penal, que começa lá no artigo 121, são os crimes em espécies, né? Crimes, então, o que é um crime, né? O que
Crime é uma lesão, então houve uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico que é protegido pelo Estado. Como assim bem jurídico protegido? Uma vida, um patrimônio, a fé pública, a administração pública, isso são bens jurídicos protegidos pelo Estado. Então quando há uma lesão ou um perigo de que ocorra uma lesão, isso é considerado um fato criminoso, uma conduta criminosa, e é o que está descrito aqui dentro do nosso Código Penal. Beleza? Bom, e para que eu tenha um crime, ou para que eu tenha uma sanção para este crime, é necessário que eu tenha uma lei, isso mesmo. E é o que nós vamos falar aqui agora, o nosso princípio da legalidade, que está lá no artigo 1º do Código Penal. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Pessoal, gravem aí, ó. Esse artigo 1º você tem que estar na massa, tem que estar na mente. Princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que está querendo dizer esse nosso princípio? Esse princípio está querendo dizer que para que uma conduta, um comportamento humano seja considerado criminoso, eu preciso que essa conduta esteja prevista em lei. Princípio da legalidade. Olha só, professor, mas essa previsão, né, pode ser qualquer tipo de lei, pode ser uma lei em sentido material, uma lei em sentido formal. O que é isso? Lei em sentido formal, material? Lei em sentido formal é aquela lei que é oriunda do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo lá é aquele que cria as leis. Os nossos senadores, os nossos deputados federais, eles que criam as leis. As leis em sentido material seriam leis que, em tese, né, elas têm, vamos dizer assim, materialmente elas funcionam como uma lei, mas elas não são formalmente lei porque elas não são oriundas do Poder Legislativo. Né? Por exemplo, um decreto do Poder Executivo funciona como uma lei? Funciona, mas ele formalmente não é uma lei. A lei tem que vir do Poder Legislativo. E para que eu crie um crime, a criação de crimes somente decorrente de lei em sentido formal. Não é qualquer tipo de lei que pode criar um crime. E aí a gente tira o primeiro desdobramento desse princípio da legalidade. Ou seja, não é qualquer lei que vai criar um crime. A criação de crimes é reservada a determinados tipos de lei. Somente uma lei ordinária, uma lei complementar que pode criar um crime. Isso mesmo lá, oriunda do Poder Legislativo, do Senado, do nosso Congresso Nacional, né, do Senado e da Câmara. Ou seja, desse princípio da legalidade, decorre aqui o nosso primeiro princípio, que é o princípio da reserva legal, tá certo? Princípio da reserva legal. Beleza, olha só, então, princípio da legalidade, artigo 1º, nesse artigo 1º, né, a sua prova também pode cobrar, o artigo 1º, não há crime sem lei anterior, não apenas sem prévia cominação legal. Também trata-se do princípio da reserva legal? Sim, também trata-se do princípio da reserva legal. Olha o que o professor falou, não há crime sem lei anterior. Então aqui, ó, uma conduta que foi praticada, para que ela seja considerada criminosa, é necessário que uma lei anterior a ela. Essa lei, se ela for posterior à conduta, essa conduta aqui não é criminosa, tá certo? Então, ó, para que uma conduta seja considerada criminosa, por trás dela eu preciso ter, antes dela eu preciso ter o quê? Uma lei, tá certo? Se a lei for posterior, não tenho crime. Essa conduta não é considerada criminosa. Ou seja, é necessário que a lei seja anterior à conduta praticada para que seja considerado um crime. Ou seja, desse princípio da legalidade também decorre o que nós chamamos princípio da anterioridade. Da anterioridade, tá certo? Pessoal, do princípio da legalidade aqui, a doutrina nos traz também que a lei, quando ela é criada, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ficar clara. Quando você lê a lei, você tem que saber o que a lei está falando, o que ela quer, qual o comportamento que ela quer que você faça ou que ela quer que você não faça. Ou seja, a lei tem que ser clara, ser objetiva. E se ela não for clara, não for objetiva, ofende ao princípio da legalidade.
Isso é o chamado princípio da taxatividade, da determinação, tá certo? É outro princípio decorrente da legalidade. Então, o princípio da taxatividade ou da determinação. Aqui do princípio da legalidade também decorre uma outra situação, que é a impossibilidade de analogia maléfica no direito penal. Como assim, professor? Quando eu tenho um buraco na lei, às vezes eu posso precisar complementar esse buraco. No direito penal, para mim complementar essa brecha na lei, eu posso até complementar essa brecha na lei. Mas essa brecha na lei, ela não pode ser complementada se ela for maléfica para o réu. Só pode ser complementada se ela for benéfica para o réu. Ou seja, do princípio da legalidade, entende-se que é proibido a analogia in malam partem, analogia maléfica, tá certo? Então aqui, ó, do princípio da legalidade também decorre a impossibilidade da analogia somente se for benéfica para o réu. Somente se for benéfica. E uma última decorrência do princípio da legalidade é o seguinte. Se eu estou falando em lei, essa lei ela é uma lei escrita, certo? Um costume, ele não vai criar um crime. Um costume não vai abolir um crime. Só que tem uma situação. Desse princípio da legalidade, a doutrina nos fala que existe um princípio que ele fala que algumas condutas elas até estão previstas em lei, mas como costumeiramente elas são aceitas pela sociedade, eu aplico a ela um princípio e, neste caso, a pessoa não será responsabilizada criminalmente. Como assim, professor? A mãe que fura a orelha de uma bebê. Qual crime ela cometeu? Professor, lesão corporal, está lá no artigo 129 do Código Penal. Beleza, mas não é uma... Vocês acham que essa mãe vai ser punida criminalmente? Claro que não, professor. E por que não? Olha só, porque apesar de estar escrito na lei que isso é uma lesão corporal, entende, né, a nossa sociedade, essa conduta é aceita pela nossa sociedade, né, pelo costume da sociedade. Ou seja, princípio da adequação social. Ele acaba excluindo formalmente ao crime, mas materialmente não há, tá certo? A gente fala que o princípio da adequação social, ele exclui a chamada tipicidade material do crime. Princípio da adequação social. Tá legal? Vamos lá. Questões que pode cair na prova de vocês. Uma medida provisória decorrente do presidente da República pode criar um crime? Pode ou não pode? Não. Reserva legal. A criação de crimes é reservada a determinados tipos legais. Fechou? Outra situação. O princípio da legalidade se aplica apenas aos crimes, não se aplica às contravenções penais. Errado. Apesar de a lei falar assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, o princípio da legalidade também se aplica às contravenções penais, não somente aos crimes. Então, para que eu tenha uma contravenção penal, ela também precisa observar o princípio da legalidade. Tá? Professor, o princípio da legalidade, ele se aplica apenas às penas ou também às medidas de segurança que são aplicáveis aos inimputáveis, né? Medidas de segurança, tratamento ambulatorial, internação hospitalar. Pessoal, as medidas de segurança também estão sujeitas ao princípio da legalidade, tá certo? Então, esse é o nosso artigo 1º do Código Penal, o nosso princípio da legalidade. Dominado? Tá na massa? Tá na massa? Muito bem, então, né? Vamos lá, que a FURB pode solicitar essas informações aí de vocês. Continuando aqui, queria comentar com vocês outro mnemônico extremamente famoso, um mnemônico extremamente famoso aí do Código Penal, que é o que a gente vai trabalhar lá com o artigo 6º, o artigo 4º e o artigo 6º do Código Penal. O que o artigo 4º e o artigo 6º falam pra gente? Eles estão falando do tempo e do lugar do crime, certo? O tempo, como assim o tempo? Quando o crime aconteceu? E o lugar, aonde o crime aconteceu, certo? Vamos lá. Tempo e lugar do crime. Tempo e
lugar tempo e lugar do crime. Quando a gente fala em tempo e lugar do crime, o artigo 4º ele fala assim pra gente, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E quando ele fala em lugar do crime, ele fala assim, ó, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, bem como onde produziu-se ou deveria produzir-se o resultado. Tá certo? Vejam só, é diferente, tá? Quando eu falo em tempo do crime, quando eu estou falando em momento do crime, a lei fala assim, ó, considera-se praticado o crime no momento, no tempo da ação ou omissão. Ou seja, eu quero matar alguém, eu atirei na pessoa, a pessoa foi levada para o hospital e faleceu 2 meses depois. Quando que é o momento da ação ou da omissão? No momento que eu disparei a minha arma de fogo contra ela. Ah, mas ela faleceu 2 meses depois. Quando que ocorreu o resultado, a consumação? 2 meses depois. Qual o tempo do crime? No momento da ação ou da omissão ou no momento do resultado? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Então, com relação ao tempo do crime, teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Tá legal? Com relação ao lugar do crime, a lei já fala o seguinte. Com relação ao lugar do crime, considera-se lugar do crime tanto o lugar da ação ou da omissão, bem como onde produziu-se ou deveria produzir-se o resultado. Vejam só, neste caso, é considerado lugar do crime tanto onde o resultado, onde ocorreu a ação ou omissão, bem como onde foi o resultado. Aqui, essa questão do lugar do crime, esse artigo 6º, ele é aplicado para chamados crimes à distância. Imaginem que um crime foi iniciado no Brasil e finalizou no território estrangeiro. Ó, ação ou omissão foi no Brasil, resultado ocorreu no estrangeiro. Qual o lugar do crime? Os dois. Certo? Os dois. Ou seja, posso aplicar a lei brasileira. O contrário, a ação ou omissão começou no estrangeiro e finalizou no Brasil. O resultado aconteceu no Brasil. E agora? Onde que é o lugar? Os dois. Ou seja, posso aplicar a lei brasileira. Tá certo? Teoria da ubiquidade ou mista. Tá? Teoria da ubiquidade ou mista. Algumas bancas já cobraram teoria eclética, teoria unitária. Mas o que mais cai em prova? Teoria da ubiquidade, teoria mista. É tanto a ação ou omissão, tanto o lugar da ação da omissão, quanto o lugar do resultado, da consumação do delito. Então anota aí, ó, tem um mnemônico muito famoso para vocês gravarem o nosso tempo e lugar do crime. Que é o mnemônico luta. Que é o mnemônico luta. Com relação ao lugar do crime, adota-se a teoria da ubiquidade. Com relação ao tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. Atividade, tá certo? Professor, será que a FURB vai cobrar questões assim, com essa parte de teoria? É possível, tá? Analisando as questões ali da FURB que a gente tem, ela já cobrou nomenclaturas assim, inclusive nomenclaturas em latim, dependendo da prova aí que ela vai fazer. Tá? Então tem que ficar atento nessa questão aqui sim. Tá? Olha só, outra questãozinha muito importante, dentro dessa parte inicial do Código Penal, é a chamada movimentação da lei penal. Como regra, vige o princípio do tempus regit actum. Tempus regit actum. O tempo rege o ato. Tá certo? Então aqui, ó, essa conduta foi praticada hoje. Qual a lei que eu vou aplicar? A lei que está em vigor hoje. Tá certo? Essa lei que está em vigor hoje vai ser aplicada a este ato. Essa é a regra geral do nosso Código Penal. Tempus regit actum. Né? O tempo rege o ato. Então aqui eu tenho um ato que foi praticado, uma conduta praticada, a lei que está em vigor será aplicada sobre esse ato. Fechou? Regra geral. Agora eu pergunto para vocês, será que a lei penal ela pode se movimentar? O que vocês acham? Eu posso pegar uma lei e essa lei retroagir a um fato? Ou eu posso pegar uma lei e essa lei ultragir, avançar? Pode ou não pode? Pessoal, a movimentação da lei penal, ela só ocorrerá se houver
benefício para o réu. Tem uma exceção que a gente comenta depois, mas ela só ocorre como regra se houver o quê? Benefício para o réu. Então assim, ó, como regra, a lei penal ela é irretroativa. Só retroagirá se houver benefício para o réu. Só avançará se houver benefício para o réu. Tá certo? Então anota aí, ó, movimentação da lei penal. Movimentação da lei penal. Essa movimentação da lei penal, ela é chamada pela doutrina de extratividade. Extratividade. Opa, o professor errou aqui. Extratividade. E a extratividade é composta pela retroatividade e ultratividade. Aí, para falar desses institutos, o nosso Código Penal, inclusive já foi uma questãozinha cobrada pela FURB, ele trabalha com alguns institutos. O primeiro instituto é o seguinte, olha só, abolício criminis. Abolício criminis. O que é esse tal de abolício criminis? Pessoal, abolício criminis, na realidade, ele está previsto lá no artigo 2º caput, né? O caput é a cabeça do artigo. Artigo 2º caput, ele fala o seguinte, quando uma lei nova, ela não considera mais aquele fato como criminoso, haverá a abolição do crime. Ou seja, uma lei nova não considera mais um fato como criminoso. É a chamada retroatividade da lei que não considera mais o fato criminoso. Então, eu tenho uma lei nova que considera aquele fato anterior não mais um fato criminoso, e aí ela vai o quê? Retroagir. Houve a abolição do crime. Pessoal, e a abolição, ela cessa a execução, por exemplo, se o agente está preso, ele não ficará mais preso, e ela cessa os efeitos penais da sentença condenatória. Cuidado, ela não cessa efeitos civis, né? Por exemplo, a obrigação de reparar danos, não cessa. Mas os efeitos penais, a pena, por exemplo, ela cessa. Tá? Então, cessa os efeitos penais da sentença condenatória. Esse é o efeito do abolício crimes, né? Uma causa extintiva de punibilidade. Então, imaginem, adultério. Adultério até 2005 era crime, trair uma pessoa era crime. Veio uma nova lei em 2005 dizendo que não era mais crime. Ou seja, uma lei que não considera mais aquele fato anterior criminoso. Ela vai retroagir? Retroage ou não? É benéfico para o réu ou não? É benéfico. Olha só, se é benéfico para o réu, retroatividade. Tá certo? Retroatividade. Tá? Além do abolício crimes, previsto lá no artigo 2º, nós temos também a chamada novatio legis in melius. Novatio legis in melius. O que é essa tal de novatio legis in melius? Uma nova lei melhor para o réu, certo? Ela também é chamada de lex missior, lei melhor, tá? Essa nova lei que é melhor para o réu, eu já estou dizendo que é uma nova lei que vai beneficiar o réu. Se é uma nova lei que vai beneficiar o réu, ela vai retroagir ou não vai? Vai retroagir com certeza, professor, tá certo? Ou seja, imagine a seguinte situação. Eu tenho um crime que tem uma pena de 10 a 20 anos. Surge uma nova lei, o agente praticou um fato, certo? Ele está amparado por essa lei de 10, pena de 10 a 15 anos. Surgiu uma nova lei, o agente já cometeu o fato. Surgiu uma nova lei que reduziu a pena para 5 a 10 anos. Essa nova lei vai ser aplicada? Ou vai ser a lei que estava em vigor na data do fato? Essa nova lei vai, com certeza, ser aplicada. Ela vai retroagir para beneficiar o réu. A novatio legis in melius, ela retroage porque ela é benéfica para o réu. Tá certo? Agora, se for uma lei que vai prejudicar o réu,
uma novatio legis. Essa novatio legis in melius, ela está prevista lá no artigo 2º, parágrafo único, tá? Novatio legis in pejus. Ou lex gravior, né? Uma lei mais grave, uma nova lei que vai prejudicar o réu. Se prejudica, retroage ou não retroage? Claro que não. Não retroage, tá certo? Ou seja, o agente continuará utilizando esta lei, a lei que estava em vigor na data do fato. Na lei em vigor na data do fato, a pena era de 5 a 10 anos. Surgiu uma nova lei que aumentou essa pena para 10 a 20. E agora, essa nova lei vai retroagir ao fato? Claro que não. Essa nova lei não retroage ao fato. E essa lei que está em vigor na data do fato, ela aplica-se ao fato e ela vai ultragir, ela vai avançar, por exemplo, até a sentença. Tá? Então, importante também, novatio legis in pejus não retroage porque ela é benéfica para o réu. Pessoal, aqui, ó, novatio legis in melius, cuidado com um detalhe. Professor, após o trânsito em julgado, depois da sentença irrecorrível, não tem mais recurso, após o trânsito em julgado, essa nova lei mais benéfica, ela vai retroagir? Já houve a condenação, vai retroagir? Vai. Então, professor, mas aí, vai recalcular a pena? Isso mesmo, recalcula-se a pena se houve, por exemplo, uma diminuição de pena. Então, mesmo após o trânsito em julgado, essa é uma pegadinha de prova, mesmo após o trânsito em julgado, a nova lei mais benéfica, ela retroage sim, tá certo? Beleza? Só cuidado com um detalhe que nós temos, que são as chamadas leis excepcionais ou temporárias. Leis excepcionais ou temporárias é aquelas que elas estarão em vigor por determinado período, que não é a regra, né? A regra é que uma lei entre em vigor e ela só será revogada quando surgir uma nova lei que a revogue. Mas como regra, se a lei entrar em vigor, ela não será revogada enquanto não surgir outra que a revogue. Tá? Mas essas leis excepcionais ou temporárias, elas possuem um prazo de validade, vamos dizer assim, né? Tem lá o prazo de validade. As leis chamadas de leis temporárias, elas já têm uma data inicial e uma data final, como é o exemplo da lei da Copa, da lei das Olimpíadas. Mas as leis excepcionais, elas também têm um prazo de validade, só que essa validade delas, ela varia de acordo com essa situação excepcional, né? Como uma calamidade pública, uma pandemia, uma guerra. A lei entra em vigor e ela vai finalizar quando finalizar esse evento, né, extraordinário, certo? Tranquilo? O que acontece? Neste caso, uma característica dessas leis, que pode cair na prova de vocês, das leis excepcionais ou temporárias, está lá no artigo 3º do Código Penal, a característica delas é que elas são ultrativas. Ou seja, imaginem, eu tenho aqui uma lei temporária. Um fato foi praticado no decorrer dessa lei temporária, tá certo? Eu pergunto para vocês, finalizou, cessou essa lei temporária, esse fato continua sendo, o agente está sendo processado, finalizou a lei temporária, passou da lei temporária. Essa lei temporária, o fato foi praticado no decorrer dela. Ela será aplicada a este fato praticado no decorrer dela, mesmo cessada a sua vigência? Claro que sim. Ah, professor, mas assim ela está sendo ultrativa e ela está sendo maléfica para o réu. É uma exceção, tá certo? E elas são consideradas constitucionais. Porque senão elas não teriam eficácia alguma, né? Imaginem, eu pratiquei um fato durante uma lei temporária, e aí depois que a lei temporária não está mais em vigor, essa lei não será mais aplicada àquele fato que foi praticado no decorrer dela, certo? Ou seja, não teria eficácia alguma, tá? Então, a lei excepcional temporária, elas são ultrativas, mesmo que de forma maléfica para o réu, tá? É uma exceção à regra aí que nós temos, beleza? Então, essa movimentação da lei penal, é isso que eu queria aí comentar com vocês, certo? Então, ó, já falamos aí do artigo 1º, já falamos do artigo 2º, do 3º, do 4º e do 6º. Bora lá, deixa eu comentar um pouquinho com vocês sobre territorialidade. Territorialidade. Bora lá. Territorialidade. Pessoal, o que é a territorialidade? A territorialidade é o seguinte, ó, é assim, então aqui eu tenho o Brasil, certo? Como regra, o crime que foi praticado no Brasil, eu vou aplicar a lei
brasileira. Territorialidade, tá certo? Cuidado, que essa territorialidade não é absoluta, tá? Isso pode cair na prova de vocês, a FURB pode cobrar lá. Territorialidade no Brasil, no direito penal, ela é relativa. Como assim, professor, territorialidade relativa? Algumas vezes o crime que é praticado no Brasil, eu não aplico a lei brasileira. Algumas vezes eu vou para aplicar, por exemplo, um tratado internacional, uma regra do direito internacional, tá certo? Então, nem sempre eu utilizo o princípio da territorialidade, certo? Então, a territorialidade, anota aí, ela não é absoluta. A territorialidade, no direito penal, o princípio da territorialidade, aplica-se a territorialidade relativa ou temperada, tá certo? Bom, muito bem. Já que a gente falou em territorialidade, eu tenho que saber o que é isso aqui, ó. O que é o território, tá certo? E aí eu tenho o território físico, que é o próprio solo, né, os rios, e vai até o nosso chamado mar territorial. Mar territorial, certo? Que é o mar territorial. Então, isso é o nosso território físico. E a gente tem o que mais cai em prova, que é o chamado território por extensão. Professor, o que é o território por extensão? O território por extensão são as aeronaves e embarcações. Grava na cabeça aí. Território por extensão, o que mais cai em prova? É a aeronave e embarcação. Como assim? Um crime que foi praticado a bordo de uma embarcação ou de uma aeronave, certo? Aplica a lei brasileira? Considera esse território nacional, esse crime praticado a bordo de uma aeronave ou embarcação? Depende da aeronave ou da embarcação. E aí você vai pensar o seguinte, ó, você vai pensar o seguinte. Tem um mapinha aqui para você gravar, ó. Vamos lá. Embarcação ou aeronave. Então eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Se essa embarcação ou aeronave, aqui, vou pegar aqui o mar territorial, tá certo? Mar territorial é território nacional. Vou pegar aqui alto mar ou espaço aéreo correspondente, tá? Alto mar é terra de ninguém, tá? Gravem assim. Ou território estrangeiro, Então eu já estou em outro país, território de outro país, tá? Aí o que você vai ter que pensar? Ó, eu vou botar aqui um barquinho, tá? Um barquinho. Essa embarcação, ela é o quê? Ah, ela é brasileira. Fechou? Então ela é brasileira. Aí você vai ter que perguntar o seguinte, ela é brasileira pública ou privada? Ah, ela é pública, ou a serviço do governo brasileiro. Né? Então, pública ou a serviço do governo brasileiro. Agora, até onde que eu aplico a lei brasileira? Vem cá, ó. Aqui eu aplico a lei brasileira, aqui eu aplico a lei brasileira e aqui eu aplico. Como assim, professor? Em qualquer lugar que ela esteja, eu aplico a lei brasileira. O crime cometido na embarcação pública brasileira, em qualquer lugar que ela esteja, eu aplico a lei brasileira. Ah, mas foi lá na China, mas foi no Japão, e o piloto não era brasileiro. Aplico a lei brasileira. Fechou? Agora, se essa embarcação, ela for brasileira, mas ela não for pública, ela for privada ou mercante, tá certo? Privada ou mercante. Neste caso, se ela estiver em mar territorial ou espaço aéreo correspondente, aplico. Se ela estiver em alto mar, aplico, né? Porque ela é bandeira brasileira, eu vou aplicar. Não é terra de ninguém, aplico a bandeira aqui. Agora, se ela tiver em território estrangeiro, território estrangeiro, não aplico. Não aplico. Tá legal? Se essa embarcação, agora ela não é mais brasileira, agora ela é estrangeira. Se ela for estrangeira, privada ou mercante, eu vou aplicar a lei brasileira se essa embarcação estiver atracada no Brasil, certo? Ou em porto, né, no mar territorial brasileiro, ou espaço aéreo correspondente. Então aqui eu aplico. Agora, alto mar eu não aplico. Aplico a lei da bandeira, né? Aplico a lei da bandeira do navio, né, ou da aeronave. Então aqui eu já não aplico, muito menos aqui no território estrangeiro. E a nossa doutrina, né, isso aqui não está nem no Código Penal, ela fala o seguinte, ela fala que se a embarcação ela for o quê? For estrangeira e ela for pública, aí aqui é doutrina, aqui não é o Código Penal que fala. Aí eu não aplico a lei brasileira, tá? Não aplico a lei brasileira. Certo? Então, ó, mapinha aí para vocês sobre territorialidade. Beleza? Territorialidade, né? Território físico e território por extensão, isso aqui é o que mais cai em prova, tá? Território físico e território por extensão, tá lá no artigo 5º, né? Tudo isso que o professor falou para vocês. Professor, beleza, extraterritorialidade, show de bola. Mas a gente tem também situações em que um crime foi praticado no estrangeiro,
um crime foi praticado no estrangeiro e eu aplico a lei brasileira. Posso, professor, fazer isso? Sim, posso. Situações em que o crime foi praticado no estrangeiro e eu aplico a lei brasileira. Tem situações, do que o professor está falando? Ó, nem apaguei aqui, né? Estou falando de extraterritorialidade. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui, Brasil, o crime foi cometido no estrangeiro. Posso aplicar a lei brasileira a este crime? Em algumas situações, será aplicada a lei brasileira. É a nossa chamada extraterritorialidade incondicionada. Será aplicada a lei brasileira. E em algumas situações, poderá ser aplicada a lei brasileira, que é a nossa extraterritorialidade condicionada. Tudo isso está lá no nosso artigo 7º, tá certo? Artigo 7º, inciso 1º, parágrafo 1º, artigo 7º, inciso 2º, parágrafo 2º. Tá? Olha só, mnemônico para vocês gravar o que é extraterritorialidade condicionada e incondicionada. Anota aí. Bora lá, então vamos fazer mais uma tabelinha aqui, né? Tudo para facilitar para vocês aí, ó. Olha lá. Vamos ver aqui. Ó, essa é a tabelinha aí para vocês, tá? Então, aqui nós vamos falar da extraterritorialidade incondicionada. E aqui da extraterritorialidade condicionada, certo? Que depende de algumas condições para ser aplicada a lei brasileira. Crime praticado no estrangeiro, que depende de algumas condições para aplicar a lei brasileira. Então lá, ó, extraterritorialidade incondicionada é o nosso... Deixa eu colocar aqui. Mnemônico aí para vocês, né? Para vocês gravarem. É o nosso PAG. Como assim, professor? PAG. Bora lá. PAG. Se um crime for praticado contra o presidente da República, qualquer crime? Não. Tem que ser um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Se for praticado contra a administração pública, como assim contra a administração pública? Aí a lei fala assim, ó, se for um crime praticado contra a fé pública ou patrimônio, né, da União, do Estado, município, Distrito Federal, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública, empresa pública, ou seja, o que é isso? Isso é administração pública, direta ou indireta, tá certo? Então, primeiro, contra o patrimônio da administração pública, patrimônio ou fé pública da administração pública, direta ou indireta. E segundo, se for praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Tá? Esse aqui é o nosso segundo mnemônico. Terceiro, no caso de genocídio. Só que o genocídio é para o brasileiro, né, se o agente for brasileiro, ou domiciliado no Brasil. Nestes casos, ó, veja, não precisa de nenhuma condição. Será aplicada a lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro. Tá certo? Então, cuidado aí com com esse artigo 7º. Esse aqui cai mais em prova, tá? Aí nós temos a extraterritorialidade condicionada. Pessoal, aqui a lei brasileira poderá ser aplicada, mas depende de várias condições, né? Vou citar algumas aqui para vocês. O agente tem que entrar no território nacional. O fato também tem que ser punível lá no território estrangeiro. Esse crime tem que estar previsto no rol da lei que permita a extradição desse crime. O agente não pode ter sido absolvido no estrangeiro, ele não pode ter cumprido pena no estrangeiro, ele não pode ter sido perdoado no estrangeiro, esse crime não pode estar extinto, né? Não pode estar extinto segundo a lei mais favorável. Então são várias condições para que eu possa, e todas elas em concurso, para que eu possa aplicar a lei brasileira a esse crime cometido no estrangeiro. Tá legal? Então vamos lá. O que é o nosso mnemônico aqui, né? Quais são essas situações que o professor falou? Né? O que é a nossa extraterritorialidade incondicionada? É o nosso TAB. Ó, são aqueles crimes que por tratados ou convenções internacionais o Brasil se obrigou a reprimir,
tá legal? Tratados ou convenções internacionais. Aqueles crimes cometidos a bordo de aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, tá certo? Que lá no estrangeiro não tenham sido julgados. Então aqui, ó, aeronaves, para você lembrar, né? Aeronaves ou embarcações. E por último, praticados por brasileiro, tá certo? Por brasileiro, tá? Extraterritorialidade extraterritorialidade condicionada. Tá legal? Tranquilo? Artigo 7º, é isso aí que eu tinha para passar para vocês, né? A nossa chamada extraterritorialidade. Tá certo? Vamos lá. Continuando aqui, mais um pouco. O artigo 8º do Código Penal. O que o artigo 8º do Código Penal fala? O artigo 8º do Código Penal fala o seguinte: um agente que, por exemplo, né, pelo mesmo crime, ó, aqui nesses crimes aqui, né, pelo mesmo crime, ele foi punido no estrangeiro. Ele cumpriu uma pena no estrangeiro. Pelo mesmo crime, ele cumpriu uma pena no estrangeiro. Essa pena, ela é idêntica à que vai ser aplicada no Brasil? Ele foi condenado no Brasil. Essa pena que foi cumprida no estrangeiro é idêntica à que foi aplicada no Brasil? Ah, sim. Então eu vou computar, certo? Eu pego aqui no Brasil, punido com 10 anos de reclusão. Lá no estrangeiro são 5 anos de reclusão. 10 menos 5, vai ter que cumprir ainda 5 aqui no Brasil. Agora, se elas forem diversas, por exemplo, lá no estrangeiro ele recebeu uma prestação de serviço à comunidade, aqui no Brasil, 10 anos. Aí eu não tenho como computar, não tem como diminuir 5 anos, 2 anos, 3 anos. O juiz, ele vai o quê? Vai amenizar a pena aqui no Brasil, ele vai atenuar a pena no Brasil, tá certo? Então, ó, quando a gente fala de pena cumprida no estrangeiro, tem um mnemônico bem legal aí pra você também, tá? Já vou passar aí. É a nossa querida amiga, né? Nossa querida amiga SIDA. Então, anota aí. Pena cumprida no estrangeiro, eu vou ficar ligado aí na nossa SIDA. Pena cumprida no estrangeiro. Então, quando a gente fala em pena cumprida no estrangeiro, fiquem ligados na SIDA. Isto mesmo. Fiquem ligados na dona SIDA. Por que SIDA, pessoal? Essa pena cumprida no estrangeiro, ela é idêntica, né? Então, ó, se ela for idêntica à que foi aplicada no Brasil, computa se for idêntica. Ah, não, professor, ela não é idêntica, ela é diversa. Então, se as penas forem diversas, eu não tenho como computar. Aí eu vou atenuar. Se diversas, atenua. Fica ligado no mnemônico, não tem erro. Pena cumprida no estrangeiro, né? Pelo mesmo crime. A pena no Brasil, o que vai acontecer? Se elas forem idênticas, computa. Se forem diversas, atenua. Fica ligado na SIDA para você não errar, beleza? Artigo 8º do nosso Código Penal. Beleza? A parte inicial do Código Penal tem ali o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 11, que eles vão falar sobre aplicação da sentença estrangeira no Brasil, que é a eficácia da sentença estrangeira no Brasil, que ela pode ter eficácia, né? Ela pode ser homologada no Brasil para que seja para observância dos efeitos civis, para que sejam para reparação do dano, restituição da coisa, outros efeitos civis, né? Isso tem que ter, isso só vai ocorrer se houver um pedido da parte interessada, e também pode ser utilizada essa sentença estrangeira no Brasil, ela pode ser homologada no Brasil, para que nós tenhamos uma aplicação de medida de segurança, que é aquilo que eu falei lá no início para vocês, né? Os inimputáveis, os semi-imputáveis, e aí vai depender de tratado, né, de extradição, ou de requisição do ministro da Justiça, tá legal? Beleza, isso cai pouco em prova. O artigo 10º, ele também vai falar sobre as frações não computáveis de pena. Por exemplo, frações de centavos na pena de multa, né, ou numa prestação pecuniária, não são computáveis.
As frações de dia numa pena privativa de liberdade ou numa pena restritiva de direitos, elas são computadas? Não, não são computadas. Né? Como assim frações de dia, professor? As horas, tá certo? Então a gente ele pegou 10 anos, 2 meses e 10 dias. E 2 horas. Não, essas horas não são computadas, tá certo? Então as frações de dia não são computáveis. Então é isso que está falando lá. E uma outra questãozinha também ali do artigo 11 é que ele vai falar para a gente sobre a questão do prazo. Tá? Como que funciona o prazo no direito penal? Prazo no direito penal. E aí cuidado para não confundir o prazo no direito penal com o prazo no direito processual penal. Ó, fica ligado aqui nessa questão sobre prazo. Ó. Prazo, tá? Você vai ter que lembrar, vou fazer uma tabelinha aqui para você também, né? O professor é cheio de tabelas, né? Olha só. Olha que legal. Para você lembrar assim, ó. Você vai ter que saber se eu vou computar o dia do início e o dia do final. No direito penal, e ele é diferente no direito processual penal. Pessoal, direito penal vem antes de tudo. Né? Direito penal é a melhor disciplina. Então você vai lembrar disso, direito penal é o início. Então, direito penal é o início, direito penal é o melhor. Então, falou em dia do início, vou computar no direito penal, beleza? É isso que fala a lei. Dia do início no direito penal, vou computar. E aí, agora faz tudo ao contrário. Como assim, professor? Faz tudo ao contrário. Vem cá. Se eu falei que o dia do início é computado no direito penal, o dia do final no direito penal não é computado, ao contrário. Então, dia do final não é computado no direito penal. Tá, e lá no processo penal? Lá no processo penal, eu não falei que é o contrário? Se no direito penal o dia do início é computado, no direito processual penal, não é computado o dia do início. Se no direito penal não é computado o dia do final, no direito processual penal, contrário, é computado. Esse é o nosso prazo no direito processual penal. Entenderam? Direito processual penal e direito penal. Direito penal, computa-se o dia do início, não computa-se o dia do final. Direito processual penal, não computa-se o dia do início, computa-se o dia do final. Fechou? Tranquilo. Sobre prazo que tem na lei, é isso. Tá? E para a gente finalizar esses nossos primeiros artigos aí do nosso Código Penal, queria comentar com vocês sobre o chamado conflito aparente de normas. Vem cá, conflito aparente de normas. E para a gente finalizar, com certeza o professor vai trabalhar com mais um mnemônico para vocês. Tá legal? Então, anota aí. Conflito aparente. Deixa eu trocar essa caneta aqui. Essa caneta está muito ruim, pessoal. Deixa eu botar outra caneta aqui. Melhorou. Conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Pessoal, como que eu resolvo um conflito aparente de normas? Como assim? Pessoal, quando eu tenho um fato e para este fato eu posso aplicar mais de uma lei. O que acontece aqui? Eu tenho um conflito e eu vou ter que resolver esse conflito, certo? E aí você lembrou em conflito, você vai ter alguns princípios para resolver esses conflitos, certo? Pensou em conflito, tem alguns princípios para resolvê-los. Quais são esses princípios? Pessoal, lembrou de conflito? O que eu vou lembrar aí? E aí? Lembrei de conflito, eu vou lembrar de casamento. Professor, tá de sacanagem. É o nosso mnemônico, né? O nosso mnemônico, ó. Quer conflito? Case! É isso mesmo. Então anota aí, ó. Quer conflito? Case. É sério isso, professor? Não, é o mnemônico, né? Mas, de repente, aí você não precisa levar a sério. Tá? Como assim, professor? Para resolver esse conflito aparente de normas, eu tenho alguns princípios que vão resolver esse meu conflito aparente de normas. Algumas vezes eu tenho aqui, ó, eu tenho uma conduta que foi praticada, certo? Eu tenho uma conduta que foi praticada e que eu posso aplicar dois artigos, né? Eu posso aplicar 2 crimes.
Um dos princípios que pode ser utilizado é esse primeiro princípio aqui, que é o chamado princípio da consunção ou da absorção. Como assim, professor? Imagine o seguinte, para furtar uma residência, o agente ele violou o domicílio, entrou no domicílio e depois subtraiu um objeto. Qual crime ou quais crimes ele cometeu? Violação de domicílio e furto. Pergunto para vocês, eu vou aplicar os dois crimes para essa conduta? Não. O crime fim absorve o crime meio. Princípio da consunção, princípio da absorção. Tá legal? Então, ó, o nosso primeiro princípio para resolver o conflito aparente de normas é o chamado princípio da consunção ou absorção. O outro princípio que a doutrina traz, né, mas algumas vezes eu até não concordo tanto que é um princípio para resolver um conflito aparente de normas, esse princípio aqui é o chamado princípio da alternatividade. O que é o princípio da alternatividade? O princípio da alternatividade ele resolve quando ele é utilizado quando eu tenho crimes de ação múltipla. Como assim crimes de ação múltipla? Eu tenho um crime e aí esse crime ele pode ser praticado de várias formas, através de vários verbos. Por exemplo, o tráfico de drogas. Eu posso adquirir, exportar, importar, vender. E aí eu pergunto para vocês, se no mesmo contexto eu praticar vários desses verbos, eu serei punido por vários crimes ou por apenas um crime? Ó, eu tenho aqui, eu adquiri, transportei e vendi a droga. Vou ser punido por 3 condutas, por 3 crimes ou por apenas um crime? Por apenas um crime. Então, neste caso, eu tenho um crime de ação múltipla, crimes com vários verbos nucleares do tipo penal, e para resolver esse conflito, eu aplico o princípio da alternatividade. Ou seja, se no mesmo contexto vários forem os verbos praticados, mesmo assim o agente responde por apenas uma conduta. Esse é o nosso princípio da alternatividade. Alternatividade. Pessoal, outro princípio utilizado para resolver o conflito aparente de normas é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Eu tenho assim, ó, eu tenho aqui uma conduta que foi praticada, certo? Aí eu vou verificar se essa conduta eu posso aplicar este crime, tá? Uma conduta praticada. Por exemplo, eu tive uma relação sexual com uma pessoa. Eu sou portador de uma doença venérea, de uma doença sexualmente transmissível, e eu tive uma relação sexual com uma pessoa. E agora, qual o crime que eu pratiquei? Vamos lá. Será que a pessoa morreu? Ah, morreu. Então eu vou aplicar o homicídio. Não, a pessoa não morreu. Tá? Então o homicídio eu não posso aplicar. Então eu vou tentar buscar uma outra conduta menos grave. Né? Eu vou buscar o meu soldado de reserva. A pessoa sofreu alguma lesão corporal? Não, não sofreu lesão corporal. Então eu não vou aplicar também lesão corporal. Ah, mas a pessoa ela foi exposta, né, a esse perigo de contágio de uma doença venérea. Ah, então eu tenho lá o delito de perigo de contágio de doença venérea. Então eu vou aplicar esse delito. Viram? Subsidiariamente eu vou procurando outros crimes. Tá? É o chamado princípio da subsidiariedade. Ou seja, neste conflito, né, essa conduta aqui, eu tento aplicar em um crime, não consigo, e vou subsidiariamente procurando outros crimes. Então é o chamado princípio da subsidiariedade. E o nosso último princípio, que é o que está previsto lá no artigo 12 do Código Penal, ele fala o seguinte: eu tenho uma conduta e para esta conduta eu posso aplicar uma norma geral e uma norma especial. Como assim, professor? Por exemplo, lesão corporal na direção de veículo automotor. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Qual lei eu vou aplicar? Eu vou aplicar lá o artigo 127 do Código Penal, 129 do Código Penal, lesão corporal, ou vou aplicar o Código de Trânsito Brasileiro? E agora? Aplico a norma geral ou a norma especial? Pessoal, princípio da especialidade. Se eu tenho uma norma geral e uma norma especial que regulam determinada conduta, eu vou aplicar uma norma especial. Princípio da especialidade. Esse está previsto lá no seu artigo 12 do Código Penal. Princípio da especialidade. Então, quer resolver os conflitos aparentes de normas, né? Quer ter um conflito aparente, resolva, né? Case.
E aí aplica os princípios: construção, absorção, alternatividade, subsidiariedade ou especialidade. Estes são os nossos princípios para resolver o conflito aparente de normas. Vem na tela aqui com o professor para a gente resolver uma questãozinha da FURB que ela cobrou sobre essa parte inicial que o professor teve hoje, trabalhou com vocês hoje. Olha lá, questãozinha de 2019 da FURB sobre a aplicação da lei penal, sobre esses artigos iniciais. No tempo e no espaço, considere as seguintes afirmativas. Olha como a FURB cobra, hein? Sobrevindo lei posterior, mais rigorosa, que a vigente à época do fato criminoso, que é a chamada novatio legis impégios, ela deverá retroagir apenas no caso dos crimes hediondos, assim definidos em lei. Pessoal, pergunto a vocês, novatio legis impégios, uma nova lei que ela é mais rigorosa, ela retroage ou não retroage? Claro que não, professor. Ah, mas é crime hediondo? Claro que não, não existe exceção. Ela não irá retroagir, ela não retroagirá. Primeira questão, errada. Segundo item, se houver a criação de nova figura criminosa, novatio legis impégios, a lei retroagirá para alcançar crimes hediondos passados. De novo, professor, olha só, essa banca é insistente, né? Se houver criação de uma figura criminosa, novatio legis impégios, né? Na realidade, o correto é que seria até colocar novatio legis incriminadora, né? Que seria uma nova lei que criou uma figura criminosa, com certeza não retroagirá, porque só retroage se for benéfico para o réu. Não importa se é crime hediondo ou não. Vamos lá, vamos torcer para ter alguma correta aqui, hein? Bora! Sobrevindo lei posterior mais benéfica, que a vigente à época do fato, novatio legis in melius, ela deverá retroagir para beneficiar o réu. Opa! É isso mesmo, professor. Nós estudamos, né? Uma nova lei mais benéfica, novatio legis in melius, ela com certeza deve retroagir para beneficiar o réu. Tá lá, o item 3 está correto. E o item 4, se houver supressão da figura criminosa, abolitio criminis, a lei mais nova, benigna, retroagirá para beneficiar o réu, ainda que envolvam fatos acobertados pela coisa julgada material. O que ele está querendo dizer aqui? Que já houve a condenação, já houve o julgamento, já houve o trânsito em julgado. Mesmo com o trânsito em julgado, vai retroagir se abolir o crime? O que o professor falou? Olha só, eu falei, cessa a execução e os efeitos penais. Claro que retroage. Muito bem. Questãozinha correta, né? Então a 3 e a 4 estão corretas. Vamos ver aqui se temos este gabarito. Estão lá. Letra E, apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. Muito bem, pessoal. Essa era a questão que eu tinha para trabalhar com vocês. Esse é o assunto, né? O primeiro assunto de direito penal, aplicação da lei penal, artigo 1º ao artigo 12. Tenho certeza que já está na massa. Beleza? Continue estudando com muita força, foco e fé. Até a nossa próxima aula. Valeu!